Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Miriam, hoje, considerando a semana tão densa e tão longa... Essa semana foi mais densa, até na comparação de que as semanas normalmente são densas mesmo, né? E a gente até está achando que essa sexta-feira está, assim, surpreendentemente calma, né? Não fala não que estraga. Por enquanto. Bate na madeira. Não fala não, que estraga. Mas então, eu acho que foi a quinta-feira, aconteceu tanta coisa na quinta-feira. Sabe, não acontece nada de reviravolta, nenhuma reviravolta. Vamos sedimentar, Miriam, você ficou de comentar, então, as pontas soltas, as consequências, quer dizer, o papel do ACF, o Bolsonaro no corner, o Guedes, que teve que entregar o cargo no Banco Mundial, quer dizer, as consequências são complicadas, né, Miriam? Exatamente, vamos ficar nessas pontas aí. A semana sai do cadê Queiroz para cadê o ACF, né? Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi preso hoje em Atibaia, no interior de São Paulo. Queiroz é investigado por participação num suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na época em que Flávio era deputado estadual. Ele estava há mais de um ano na casa do advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. Na verdade, a gente fez essa travessia, então a gente já achou o Queiroz. Onde é que é o problema? Porque aumenta a ligação do Queiroz com a família Bolsonaro, porque o advogado, ainda que o presidente esteja num movimento de tentar se afastar do ACF desde ontem, a própria advogada, outra advogada do presidente, Karina Cufa, disse que era ela que é a única advogada, mas o próprio presidente disse várias vezes que o ACF era advogado dele, o porta-voz disse, o Jornal Nacional mostrou ontem. Não tem essa importância nenhuma, ele podia aparecer, né? Eu também acho que ele podia aparecer. E apareceu na casa do advogado, que ainda não explicou por que Queiroz estava lá há um ano, segundo a polícia. Então, e ele estava sempre lá, estava sempre no fim de semana, no Alvorada, no Planalto, e ele abrigava Queiroz. E Queiroz tinha, ainda que ele não fosse foragido, e ontem o presidente acabou, ele fez o plano de se afastar do Queiroz e do ACF, mas ele não consegue. Então, na live de ontem à noite, ele defendeu o Queiroz, disse que ele não era procurado, ele poderia ter se apresentado, e que ele estava doente, por isso que ele estava ali, naquele local, né? Então, ele falou que não é advogado do Queiroz, mas ele fez o papel. E então, isso aumenta a ligação. O que tem de complicado nisso aí é que o Queiroz, a gente chama de rachadinha, mas eu estou insistindo em cada comentário que o nome disso é desvio de dinheiro público, é corrupção, porque rachadinha fica parecendo que é um jogo entre amigos, mas na verdade é dinheiro público que ia pagar funcionário, que, portanto, sai do nosso bolso, né, contribuinte, e ia pagar funcionário, e o funcionário não trabalhava, morava em Resende, morava em qualquer outro lugar, eram mais de uma dezena de funcionários, e esses funcionários davam dinheiro para o Queiroz, e aí tem uma outra coisa, o Queiroz era ligado ao Adriano, miliciano, né, e a ex-mulher do Adriano trabalhava também, quer dizer, trabalhava não, era contratada, também era funcionária fantasma desse mesmo gabinete, e o dinheiro que ela recebia, ela dava uma parte para o Queiroz e uma parte ela dava também para o Adriano. Tanto que nas conversas, nas investigações, eles mostraram o Adriano reclamando o dinheiro dele tinha parado de chegar depois que ela foi exonerada. Então, isso aí é uma coisa que tem muito fio desencapado para o presidente da República e para o filho Flávio Bolsonaro. Então, ele tem muita coisa para explicar aí. O outro, você falou do corner do Bolsonaro, né? Quer dizer, esse é um ponto que coloca ele na defensiva, tendo que se explicar. Ontem ele estava muito tenso, tanto na hora que ele apareceu no Weintraub, quanto na hora que ele apareceu na live, claramente muito tenso. E outra derrota que ele teve essa semana, que o governo teve, é que o Supremo Tribunal Federal tirou qualquer dúvida que paira sobre a constitucionalidade ou não daquele inquérito. Então, 10 ministros votaram a favor, e eu acompanhei as sessões, eles mostraram que sim, é constitucional, que o regimento do Supremo foi abrigado na Constituição como lei ordinária, então aquele inquérito é legal.
E mais do que isso, eles aproveitaram para mandar muitos recados fortes para o presidente, inclusive o ministro Celso de Mello, lembrando que não pode não cumprir uma decisão judicial, como o presidente disse que faria. E essa questão do ministro Paulo Guedes, né? Demite-se o Weintraub, deveria ter sido demitido por incompetência, mas não foi demitido porque hoje ele é um investigado do Supremo Tribunal Federal. E aí ele vai para onde? Vai para um cargo que deveria ser nomeação do Paulo Guedes, até porque agora o Banco Mundial tem muito mais importância, que a gente vai precisar do Banco Mundial na reconstrução, na necessidade de recursos. E vai mandar para lá uma pessoa que é um encrenqueiro profissional, né? E que ele vai representar o Brasil e outros 8 países. Ele não é capaz de ter diálogo com ninguém, ele agride, ele usa a agressão como parte do seu estilo, né? Uhum. Então, e aí mostra claramente que o Paulo Guedes está perdendo fatias da sua área de atuação. Recentemente foi anunciado o presidente do Banco do Nordeste para o Centrão, durou 24 horas porque foi exonerado porque era enrolado em corrupção, né? E a situação, Sardenberg e Cássia, está complicada na economia, está se complicando. Os indicadores que saíram essa semana, tanto o indicador de serviço quanto vendas do varejo, uma queda de 16,8%, e no serviços, que é a parte mais importante da economia, 70% da economia é serviço, esse setor, ele mostrou uma queda forte, de quase 12%. E o IBCBR, o dado do Banco Central, que antecipa o PIB, mostrou em abril uma queda de 9,7%. Então, a economia afundando, você tem que ter mais, não pode tirar os instrumentos do Ministério da Economia. Mas o ministro Paulo Guedes ele cede muito rapidamente, ele não briga pelos princípios e nem pela área de atuação, ele cede muito rapidamente ao presidente Jair Bolsonaro. E esse ponto que você colocou é muitíssimo importante, que o Banco Mundial, ele é o banco que financia programas de políticas públicas para desenvolvimento e diversas áreas sociais. E vai ter um papel muito importante, então teria que ter lá um super diretor, né? Pois é. E esse diretor não é um diretor do banco, mas é um representante de um grupo de países, chama diretoria, né? Uhum. É uma promoção imerecida para o Weintraub, e é a pessoa errada no lugar errado, no momento errado. Porque isso como eu estava dizendo, para repetir, vai ser fundamental o Brasil ter boa relação com o Banco Mundial, né? E aí isso é complicado. Então, são essas pontas aí que eu consegui juntar nesse nosso tempo de comentários, Sardenberg. Tá certo. Vamos esticar um pouquinho sobre o futuro do Bolsonaro. Ele está numa defensiva danada, né? Ele está numa defensiva e ele numa estratégia de como ele vai se ver daqui para diante. Por quê? Por um lado, ele continua dando sinais de que ele continua abraçando as mesmas ideias antidemocráticas. Essa semana, por exemplo, quando ele parece que vai ceder, né, ele fez na posse do novo ministro da Comunicação, ele falou, olha, ele estava do lado do Dias Toffoli, e ele reclamou porque algumas pessoas não aceitam alguns pontos da Constituição. O que ele estava falando ali? A gente conhece já Bolsonaro. Ele estava falando do artigo 142, que ele acha que dá às Forças Armadas o poder de ser maiores do que o Supremo na interpretação das leis, né? Então, isso aí mostra que ele não abandonou as suas ideias. Então, ele tá ficando isolado e está ficando na defensiva, com vários casos de investigação, tanto no Supremo quanto aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, em relação ao filho Flávio Bolsonaro. Miriam, até a semana. Até a semana. Muito obrigada. Muito obrigado. Até mais.